E a gente começa com o Flamengo. Ó, vai se acostumando com esses rostinhos aqui. Essa molecada que vai entrar em campo no domingo contra a Portuguesa, já na abertura da temporada 2026. Esse jogo vocês conferem ao vivo com a gente aqui na Globo. O Pedro ainda não vai estar na estreia, mas se apresentou antes de todo mundo para já começar a treinar. Então, Lívia Laranjeira chega para cá, ela tá lá no Ninho do Urubu e conta mais detalhes pra gente. Boa tarde. Fala, Kelly, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a reapresentação do elenco principal do Flamengo está marcada só para a próxima segunda. Mas hoje o Pedro postou nas redes sociais uma foto dessa entrada aqui, da entrada do Ninho. Ele sofreu com lesões ao longo da última temporada, especialmente na reta final do ano, então decidiu voltar antes, encurtar as férias, quer estar 100% para quando for a hora de entrar em campo. E quem também vai passar pelo Ninho antes da data da apresentação é o zagueiro Vitão. O Vitão chega hoje ao Rio de Janeiro e amanhã vai ser oficialmente apresentado aqui mesmo no centro de treinamento como o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Ele vinha treinando em casa, mas só vai ter o primeiro contato com os novos companheiros a partir da semana que vem. O Flamengo segue de olho no mercado e hoje demonstrou interesse na contratação do Marcos Antônio, do São Paulo. A ideia era envolver o Alan na negociação, o Alan interessa ao tricolor paulista, mas nesse momento o clube disse que não quer fazer negócio, não aceitou a investida do Flamengo. Como você disse, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo com o time sub-20, sob o comando do técnico Bruno Pivetti, e a partir da reapresentação do elenco principal vai definir as estratégias para os próximos dias. A tendência é que os principais jogadores estreiem contra o Vasco dia 21, Kelly. Mas o Flamengo, o Ronaldo está segurando aí sobre a chegada do Vitão, né? Ele parou no meio das férias, foi para o Rio de Janeiro fazer os exames médicos, não se falou muito no Vitão, a gente tem as imagens aí. Se tem Chapolin, você já sabe que está no aeroporto do Rio de Janeiro, está lá o Vitão sendo recebido por alguns torcedores. O Internacional, sim, anunciou que, de fato, agora ele está saindo e chega para reforçar o Flamengo. Bom personagem, você acha que pode dar liga nessa zaga do Flamengo, que Felipe Luiz deu uma de Atlético de Madrid ali, em um determinado momento, deixou muito sólido. O Flamengo, às vezes, até esquecia um pouco de atacar, estava menos agressivo, mas a zaga do Flamengo ficou bem azeitada. E o Flamengo não precisa sair correndo com tanta pressa no mercado também. Dá para escolher, mas eu vejo assim, vamos ver como é que vai se apresentar esse Vitão no Flamengo, a postura no Flamengo, porque no Inter, a Renata Von já queria ele na seleção brasileira. Depois ela já queria ele pendurado lá no Beira-Rio. Quer dizer, ele foi do céu ao inferno rapidinho, dentro do mesmo campeonato. Então eu não sei que Vitão é esse que vai se apresentar. Qual é a postura dele, né? Eu acho assim, ciente que ele já está de saída, que foi anunciado pelo Inter que ele está de saída, eu espero que concretize ainda hoje o Félix Torres no Inter. Olha onde que ele foi tirar. Porque é para repor peça. Volta a ponte aérea, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, senhores passageiros, esse é o nosso assunto. Dracena, o Vitão, de crise ele entende, de pressão, porque a vida do Internacional não foi fácil. Só que ele vai para um time que já está pronto, né? Já tem os seus personagens definidos e, como eu disse, a zaga foi um dos pontos fortes desse Flamengo. Mas precisa, mas ele tem pela frente Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo. Como é que entra nesse rodízio aí a chegada do Vitão? Eu fico muito feliz pelo Vitão, porque o primeiro jogo dele como profissional foi ao meu lado, né, no Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras e Ponte Preta no Allianz, aí ele fez o primeiro jogo dele, deu até cãibra nele, Ronaldo. Deu cãibra? Cãibra no menininho. Ele é gente boa? Gente boa demais, torço muito por ele, é um jogador que vai crescer e evoluir muito no Flamengo, porque ele vai treinar e jogar ao lado de jogadores de muita qualidade, e isso acaba também ajudando na sua adaptação. E o Flamengo fez certo, é contratação pontual, né? Tava precisando sim de um zagueiro, porque às vezes tem suspensão, às vezes tem lesão, né? Às vezes seleção brasileira, então isso acaba também atrapalhando. E você trazendo um jogador, né, do nível e do potencial do Vitão, eu acho que isso vai agregar muito para a equipe do Flamengo. E você que esteve ali ao lado dele na sua estreia como profissional, você acha que ele foi embora cedo? O Palmeiras vendeu ele cedo? Porque quando ele surge no Palmeiras, surge como um bom nome, né? Como um atleta para se ficar de olho. Ele vai para o Shakhtar, do Shakhtar ele volta para o Brasil, vai para o Internacional
e agora entrou no radar do Flamengo. Pelo que nós vimos aí na matéria, ele deve ser anunciado amanhã. Você acha que liberaram ele cedo demais, aproveitaram um pouco? Porque às vezes é o momento, né? E ainda mais naquele momento o Palmeiras entendeu que precisava negociá-lo, até pelo momento que o clube estava vivendo ali. Então isso acabou, de repente, antecipando uma situação que poderia ter prolongado. Mas eu entendo que essa ida para ele lá para o Shakhtar, ele aproveitou sim e acabou aprendendo também com o futebol europeu. E quando ele retorna para o Internacional, ele retorna muito bem. O ano passado ele oscilou muito, principalmente junto com o time do Internacional, que é normal isso. Então eu entendo assim que ele vai, como falei, vai aprender muito ao lado de jogadores experientes e vitoriosos e com o potencial que ele tem, pode ser daqui a pouco ele esteja na seleção brasileira. E o importante é ter empresário bom, hein? Importantíssimo é ter empresário Mas bom. você acha que ele tem empresário bom? Tem que ter, né? Porque o cara caiu, tava no Palmeiras, depois Shakhtar, depois agora Inter e agora Flamengo, irmão. Mas acho que você está sendo venenoso. Não, Porque Flamengo? Ele surge no Palmeiras. Não tem bola pra jogar no Flamengo, não tem tudo vai isso. Pro Shakhtar. Ele pode vir a melhorar. Pro Internacional e não tinha como. Até o torcedor do Internacional Eu não vou enganar o torcedor na temporada aqui. passada. Ele pode vir porque, pelo que ele fez no ano passado, jogando no Inter, nem o Inter estava querendo muito ele aí. Mas nem o Inter estava querendo. Ronaldo, o time não estava legal também. Ninguém estava feliz no Pode Internacional. com novos ares, pode com novos ares, assim como o Félix Torres com novos ares joga bola. Eu duvido, mas pode vir também a jogar bola. E o Vitão pode vir a jogar bola. Agora, merecer mesmo para entrar no meio dessa zaga do Flamengo... Você é louco você dispensar o Félix Torres. Só empresário bom, velho. Você é doido de dispensar o Félix Torres. Como que? Você? Onde você estava ano passado? Você estava na Lua? Você vai ver como o Félix Torres em novos ares, em um novo time. Você vai ver. O cara é da de seleção equatoriana. Seleção equatoriana. O cara que já mostrou já futebol. Eu prefiro ter calma. Cicinho, o Ronaldo está sendo um tanto quanto venenoso. Venenoso? O Vitão é um menino, o Vitão é um menino novo. Ano passado, eu repito, até o torcedor do Internacional oscilou, porque o time navegou no mar turbulento do início ao fim. Aí você fala assim, mas ele não foi bem. Até a Renata estava estranha ano passado. A pobre loirão aqui, a gente olhava e falava assim, ontem teve jogo do Inter. Era fácil de identificar o dia de jogo do Internacional. Agora, de fato, ele vai continuar sendo lapidado, Cicinho, porque o Felipe Luiz tem se mostrado um ótimo técnico, que quando atleta era um ótimo jogador em campo, de visão, ajudava muito ali no sistema defensivo, jogador europeu, vitorioso, e teve uma zaga muito sólida. Eu acho que está tudo muito favorável para o Vitão seguir evoluindo. Agora, com certeza, ele está chegando no Flamengo entendendo que vai ter que trabalhar. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho uma grande contratação, sim, para o Flamengo, até porque o Flamengo já tem os titulares, né? O Vitão, ele vem exatamente para compor o elenco, para dar mais essa qualidade. É porque o Ronaldo, assim, o Ronaldo, o Corinthians precisa contratar um zagueiro de 35 anos, para ele é o melhor do mundo. Entendeu? Agora o menino, que é novo, foi um dos principais, né? Teve as oscilações, um dos principais responsáveis pro Inter então, também. Então vimos o mesmo campeonato, né? Só para deixar bem claro aqui para vocês. Parece que eu vi outros campeonatos. Jogadores. Agora, assim, pro Flamengo, é muito boa a contratação exatamente para esse calendário que nós temos no ano de 2026. Então, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Danilo, eles não vão jogar sempre. E precisa dessa reposição, e uma reposição o quê? Como ele, que é um jogador jovem, mas não deixa de ser experiente pela carreira que já tem. E vai contribuir muito. Se fosse pro Corinthians, ele não ia dar certo, não. Mas no Flamengo vai se tornar ainda melhor. Boa sorte ao Vitão. Estaremos de olho aqui no noticiário, esperando o Flamengo oficializar, ele vestir a camisa rubro-negra ali, a gente acompanhar. Agora o Ronaldo recalque. Vamos esperar, Ele não vai ter um calendário tão preenchido como o Flamengo. O Flamengo precisa de material humano, o seu calendário está diferente. É isso aí, nação rubro-negra, uma quinta-feira movimentada no Flamengo, muitas informações aí, né, sobre o nosso Mengão, quem chega, quem sai. Flamengo aumentando a proposta pelo Caio Jorge de 30 milhões de euros sem o Cebolinha na jogada. Acabou de sair essa informação. Cruzeiro promete responder. Gente, pessoas lá de dentro estão querendo que o presidente do Cruzeiro negocie o jogador pela quantia. A quantia que o Flamengo colocou na mesa é uma quantia muito alta. Muito alta. Então, assim, e o Tite, as características do Caio Jorge não se encaixam com o estilo de jogo do Tite, que gosta mais de um centroavante, que é aquele cara que fica lá dentro da área.
Então, assim, não seria, né, o Caio Jorge não seria a preferência do Tite. Então, assim, não é um problema, não é um jogador que o Tite conta, por mais que o Caio Jorge foi o artilheiro, né, ele gosta de um centroavante, mais centroavante mesmo, né, então, assim, gosta de 2 pontas que se movimentam muito, né, esse é o estilo de jogo, a gente viu isso muito bem, né, no Flamengo, Cebolinha do lado, Luiz Araújo do outro e o Pedro lá na frente. Pedro fez muitos gols, né, na temporada que o Flamengo não jogou nada, mas o Pedro fez muitos gols, né, então, assim, não seria, né, esse aval do Tite para a saída do Caio Jorge, não seria um impedimento. E o Flamengo agora, né, tá mirando a contratação do jovem atacante, cria das categorias de base do Santos, está no Chelsea, que é o David Washington, e também do Marcos Antônio do São Paulo. O Flamengo não desistiu desse jogador. E assim, quem sabe até mais tarde ou até amanhã eu devo fazer mais um vídeo aqui atualizando vocês sobre esse avanço, né? Se o Flamengo vai realmente avançar na contratação do Marcos Leonardo, a situação do David Washington, que seria uma baita de uma oportunidade do mercado. Lembrando que o contrato de Cebolinha se encerra do meio do ano, né, nessa temporada, e o Michael está fora dos planos. Inclusive, né, o Corinthians quer muito a contratação do Michael, está se livrando lá do transferban, então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!